Vamos para a palavra, pessoal? Quem é que veio para a campanha, mas o carro-chefe da Igreja da Graça é a palavra revelada? Marcos capítulo 4. Essa mensagem, eu vou fazer questão de gravar ela hoje, que ela está muito forte. Evangelho de São Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1. Marcos capítulo 4. Mas Deus vai ajudar você aqui de uma forma tremenda. Se você pudesse agora sentar para ouvir, escutar essa palavra, eu garanto que ela vai sacudir você. Essa palavra é para sacudimento mesmo. Eu brinco que eu preguei essa mensagem lá em Mauá, preguei no Maringá, preguei na Vila Rica também essa mensagem. Essa mensagem aqui é um desfibrilador no peito. Desfibrilador, pastor? Fiquei com medo agora. Não, é aquela para fazer a pessoa reviver. É aquela mensagem para a pessoa, sabe, se ligar, ela ficar viva. Marcos 4, versículo 1 diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e dizia na sua doutrina. Isso aqui não tem muita revelação, eu não tive muita revelação sobre isso, mas só comentar para você a história. Então Jesus ele pregava muito na região litorânea. Ele pregava muito na praia, no mar e assim por diante. E nessa ocasião aqui, Jesus ele está dentro do mar, sentado num barco. De vez em quando Jesus, aqui nesse caso, ele se sentou, né? Ele se assentou e ele pregava. As pessoas estavam tudo na praia, as pessoas, a multidão ali, um grande número de pessoas. Jesus estava sentado no barco, pregando para eles. E ele fala uma coisa interessante. A Bíblia fala que ele estava ensinando o barco, diga comigo, na sua doutrina. Então o que acontece? O que você vai escutar hoje, essa pregação, não é uma doutrina da Igreja da Graça, nem da Quadrangular, nem da Assembleia, nem da Deus Amor. Não é uma doutrina de qualquer igreja. Isso aqui que eu vou dar para você, essa doutrina, esse ensinamento que eu vou te passar hoje, não é algo assim de uma igreja. É algo da Bíblia. Então é bem evangelho mesmo, bem evangelho. Escuta só isso aqui que ele fala. Versículo 3. Ouvi, ele começou dizendo: Eis que o semeador saiu o quê, pessoal? Aqui começa então a mensagem, vamos lá. Pessoal, eu vim lá do Rio Grande do Sul, mais especificamente de Caxias do Sul, mais apontado em um lugar chamado São Virgílio. Esse São Virgílio, lá da onde eu me criei, eu nasci lá nesse lugar, era uma vila de vinicultores. Então eu me criei debaixo de parreiral de uva. Eu me criei debaixo do parreiral de uva, enxergando meus tios, o meu avô, colhendo uva, colocando uma cesta de vime, colocando num carretão, levando com a tobata até o galpão, colocando a uva no lagar, pisando na uva, colocando o suco da uva numa pipa para virar vinho ou para virar suco. Eu me criei. E eu aprendi uma coisa. O meu avô, ele nunca plantou por hobby. Ele nunca plantou por esporte. O meu avô sempre plantou uva, plantava outras coisas também. Plantava milho, plantava maçã, plantava laranja, plantava, vocês chamam aqui mexerica, lá é bergamota. Aí o que acontece? Plantava um monte de coisa. Alface, tomate, assim por diante. Ele nunca plantou por hobby. E quando qualquer colheita dava errada, quando o resultado não aparecia, dava chuva de granizo, por exemplo. Descia aquela chuvarada de granizo, chuva de pedra. Aí descia e estragava a plantação. Ou dava um bicho, dava uma praga, pegava uma praga lá na colheita. Ele ficava muito bravo. Da uva, então, nem se fala. Eu vi o meu avô arrancando a sebe o parreiral de uva. Ele arrancando porque não tinha dado nada de uva. Ao invés de dar uva boa, deu uva amarga. Ou não deu uva. Ele arrancou tudo, largou, deixou no sol secar e depois tocou fogo. E eu via que se não dava colheita ele ficava bravo. E aqui a Bíblia começa dizendo que o semeador saiu a semear. Então eu quero dizer para você que Deus também não planta por hobby. Deus ele também não planta por esporte, ele vai querer colheita. E se não tiver colheita, ele pode sim ficar chateado, e muito chateado. Tanto é que tem uma passagem na Bíblia Sagrada sobre isso, deixa marcado aqui. Vamos para Isaías capítulo 5, deixa marcado aqui que eu vou pregar para você jamais daqui a pouco sobre isso. Então, como eu disse para você novamente, eu via meu avô muitas vezes chateado, mas chateado ao ponto assim de ficar muito revoltado porque não deu resultado. E aqui em Isaías capítulo 5, vamos lá, em nome de Jesus. Até o meu avô ficava muito chateado porque ele conhecia a semente que ele tinha plantado.
Ele sabia. E Deus também, ele conhece o potencial da sua semente. Olha só o que diz em Isaías 5, o versículo 1. Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu querido a respeito da sua vinha, do seu parreiral de uva. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e cercou, e limpou das pedras, e plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu o quê? Construiu nela um lagar. Por que ele, antes de plantar as vinhas, cercou e tudo mais e tal? E por que ele construiu um lagar? Porque ele queria o quê? Ele queria suco? Ele queria, obviamente, ele queria resultado. Por isso que ele botou aquele lagar ali. E até fala, ó, depois do lagar, ó, e construiu nela um lagar, esperava que desse uvas boas, mas deu uvas o quê? Olha como é que ele ficou. Agora, pois, ó morador de Jerusalém e homens de Judá, julgai, peço-vos, entre mim e a minha vinha. Que mais eu podia fazer a minha vinha do que eu não lhe tenha feito? E Deus também, ele já fez tudo que tinha que fazer. Ele entregou até o filho dele, né, irmão? Ele não vai fazer muita coisa, mas ele já fez. Não tem mal que ele faça por nós. Ele entregou o próprio filho dele na cruz. Eu te pergunto, tem como alguém fazer uma coisa maior do que essa? Entregar o seu próprio filho por um pecador, irmão? Eu não entregaria o meu, me perdoe. E eu não entregaria o Felipe por causa de uma prostituta, um ladrão, um mentiroso. Me perdoe, eu não... Mas isso que é mensagem para outro dia. Então o que mais podia eu fazer a minha vinha do que eu lhe tenha feito? E como que esperando eu que desse uvas boas, vinha produzir uvas bravas? Olha como é que ele ficou. 5. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, ou seja, vou arrancar o parreiral fora, e para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, que ele tinha construído lá uma cerca de proteção, derribarei para que ela seja pisada. E tornarei um deserto, não vai ter mais parreiral ali. Não será mais podada nem cavada, não vou mais cuidar dela, mas crescerão nela sarças e espinheiros, o inso vai começar a crescer. E olha só, e as nuvens darei ordem que não derrame mais chuva sobre ela. Diga, meu Deus, ficou bravo ou não ficou? Por que ele ficou bravo? Porque não teve não teve colheita, não teve frutificação. Então, só para você entender o teor da parábola que Jesus vai dar para a gente. Só você entender o peso. O peso da parábola é esse. Se não der resultado, eu posso ficar chateado. Então, volta lá em Marcos capítulo 4. Estamos no versículo 3. Tudo ok aí, pessoal? Posso continuar pregando? Posso mesmo? Então vamos lá. Não esquece que isso aqui é doutrina bíblica, tá? Jesus disse que ele falou essa parábola na sua doutrina. Então diz assim no 3. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. Agora o versículo 4, vamos lá. E aconteceu que semeando ele, leia para mim agora, vamos. Uma parte da semente caiu junto ao caminho. Fala comigo essa partezinha de novo assim, ó. Uma parte. Por que, pastor, uma parte? Porque Deus, ele não vai apostar todas as sementes dele num solo só. Ele vai fazer testes, ou seja, eu e você, não sei se eu posso usar essa palavra, nós somos como cobaias. Como assim cobaia? Ele vai dar para você um pouco da palavra de Deus, um pouco da palavra, e vai ver como é que você reage. Ele vai dar um pouco da mensagem e vai observando como é que você reage com ela. Ele não vai pegar e dar toda a semente dele, vai apostar tudo naquela terra, tudo naquela pessoa. Não, ele vai largar uma parte para ver o que você vai fazer com aquela semente. Então, mas ele vai fazer testes. Quem é que está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Vai fazer o quê? Testes. É como se tivesse o solo vermelho, o solo marrom, o solo e tal, o solo... Ele vai fazendo teste. E esses solos aqui são tipos de pessoa. E diz que a primeira caiu e a primeira parte caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e comeram. Por que as aves do céu vieram e comeram? Bate o pé no chão, por gentileza. Esse solo aí que você bateu o pé no chão, o que ele é? Ele é duro e não tem buraco. Você vê que não tem buraco nenhum no solo aqui. É a mesma coisa que eu largar uma semente, por exemplo, aqui em cima do altar. Ó. Ele é duro, não vai penetrar a semente na terra. Então aqui no caso, se caísse um pouco dessa semente aqui os aves do céu não iam levar. Mas o obreiro vinha passar aqui com a vassoura e ia fazer o quê? Ele ia levar e ia jogar no lixo aquela semente. Ela não ia vingar. Então eu te pergunto, esse primeiro solo aqui, teve ou não teve contato com a semente? Teve, mas não profundo, não entrou, ficou superficial. Então foi uma coisa superficial. O que Jesus ensina desse primeiro solo? Quem é que é esse tipo de pessoa? No versículo 15 ele explica quem é. Diz assim, ó. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Então tem o contato com a palavra. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do que, pessoal?
do coração deles. Eu costumo dizer que esse tipo de pessoa aqui é geralmente aquela pessoa mais ou menos assim, ó. Aquele senhor de idade que ele quer assistir um jogo de futebol no domingo, por exemplo. Ele quer porque quer assistir o jogo, eu quero assistir o Palmeiras, sei lá, o Corinthians, não sei o quê. Eu quero assistir. E a filha diz, pai, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ai, pai, vamos para a igreja. Não, não vou, hoje tem jogo, não vou, não sei o quê. Quanto dia eu vou contigo? Vamos. Tá, então tá, eu vou contigo, vai. Ele vem aqui e escuta a palavra até ela fala com ele e tudo mais. Mas ele está com a cabeça em outro lugar. Ele está com a cabeça num jogo do Palmeiras, está até chateado. É aquela pessoa que ela vem para a igreja, ela fica olhando para o lado, ela olha para o relógio, ela dorme. Tem gente que dorme na hora do culto, escuta a palavra, mas diga assim, é lá longe. É lá o quê? É lá longe. Ou aquela pessoa, por exemplo, você já viu aqueles jovenzinhos que o pai e a mãe traz para a igreja? Quem é que já viu os jovenzinhos? Eles vêm e eles ficam ali, ora pega no celular, ora escuta a palavra, ora pega no celular. E não é meditar na Bíblia no celular. Porque tem gente que hoje medita a palavra no celular, mas eles não, eles ficam ali olhando. Então daqui a pouco fala, daqui a pouco não fala. Esse tipo de gente, quando acaba o culto, se você for até a porta e dizer assim, ó, você espera eles caminhar umas 2 quadras lá na frente, você aborda a pessoa e diz assim, ó, o que o pastor Michael pregou? Ele vai dizer o quê? Não sei nada. Não sei nada. Então esse primeiro solo é esse tipo de gente. É aquela pessoa que mas ela está completamente desligada. Ela está na igreja, mas ela está em outro mundo. A pessoa não está ali. E essa pessoa, eu te pergunto, vai produzir alegria no coração do agricultor? Não, por quê? Porque teve contato com a semente, mas não entrou, não gerou, não vingou. Pastor, e esse tipo de gente, como é que tem que fazer para essa pessoa se ligar? Para essa pessoa dar fruto? Ai meu Deus, quer que eu fale mesmo? Eu falo. Você já ouviu falar em arado? Quem é que sabe o que é o arado? Você imagina discos de ferro afiado, discos grandes de ferro afiados. Aí você pega nesse chão aqui da igreja, claro que a gente não vai fazer aqui na igreja, né? Amarrado no nome de Jesus. Mas se você pegasse o arado aqui na igreja e você começasse a passar o arado aqui, o que ia acontecer? A terra, o solo ia começar a abrir, ele ia começar a ficar machucado, ia começar a ficar terra para lá e terra para cá, ou chão para lá, chão para cá, ou seja, ia abrir um buraco e começaria a ficar fofo aqui. Claro que aqui tem outro tipo de madeira e tudo mais, mas esse chão aqui no caso, se ele fosse arado, ele fosse virado e machucado, ele faria o quê? Ele ficaria fácil da semente entrar e penetrar. Então eu descobri uma coisa, esse tipo de gente só vai vir para a igreja e só vai conseguir ser semeada a palavra no coração deles e o demônio não vai levar, sabe quando? Salmo 119, versículo 67. Isso aqui aconteceu comigo, tá? Que eu vou explicar para você agora, aconteceu comigo mesmo. Salmo 119, versículo 67 e depois o 71. 67 e 71, um é ligado com o outro. Diz assim o 67, posso ler? Antes de eu ser afligido, eu passar uma luta, uma dificuldade, um problema. Fala comigo assim, ó, ser arado. Antes de eu ser arado. Antes de eu ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Olha o 71 agora. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Eu não entendi, pastor. Esse tipo de gente vai precisar de uma luta. A terra vai ter que ficar fofa. Você escutou o que eu disse? A terra vai ter que ficar o quê? Fofa, a gente vai ter que virar a terra. E virar a terra muitas vezes precisa machucar a terra. E se machuca a terra, o que acontece? O coração machuca e a pessoa fica disponível para ouvir a palavra. Tem gente que vem na igreja também, que é o solo duro, é aquela pessoa que ela está na igreja, mas ela não tem problema, ela não tem luta nenhuma, ela não tem dificuldade. É aquela pessoa que ela tem a religião dela e tudo mais. E esse tipo de pessoa, como eu disse e repito, esse tipo de pessoa precisa ser afligida. Pastor, é verdade. Aconteceu comigo. Você sabia que muitas vezes me convidaram para ir para a igreja? Eu ia. Só que eu estava bem no futebol, eu estava cheio de saúde, em casa aparentemente eu estava bem. Na minha cabeça eu estava bem. Então me convidavam para ir para a igreja, eu não entendia bolhufas do que o pastor pregava. Eu na verdade ficava lá um tempo e tal. Quando saía da porta para fora da igreja, as pessoas me cumprimentavam e aquele negócio, mas eu não entendia nada. Por quê? Agora quando eu comecei a ser afligido, entrei numa depressão do diabo, me machuquei o meu joelho, que para um jogador de futebol machucar o joelho é complicado, para você ficar 6 meses parado, muitas vezes 1 ano parado conforme a lesão. E aí me convidaram um dia para ir para a igreja. Eu sentei nos primeiros bancos e fiquei assim, ó. Por quê? Porque antes de eu ser afligido eu andava errado, eu não me segurava a palavra. Mas depois que a minha terra foi arada, virou a terra, eu passei por aquela luta, aí eu comecei a guardar a palavra, porque a palavra entrou.
Então tem gente, eu vi aquela frase, eu não gosto de falar ela, mas eu preciso falar nesse caso. Tem gente que só vai vir, vai se converter só pela dor. Se for, sabe, de boa, a pessoa não vem, ela não tem aquela pretensão de guardar a palavra. Então esse é o primeiro solo. Qual que é o segundo solo, pastor? Vamos lá. Segundo solo agora. Então o primeiro solo já não foi bom. Segundo está lá no versículo agora 5. Marcos 4, 5. A outra parte caiu sobre o que, pessoal? Os pedregais. Onde não havia muita terra. Mas isso aqui me chama a atenção, ó. E nasceu logo. Fala comigo, nasceu. Jesus disse que a gente tem que nascer do quê? Da água e do Espírito. Olha só, esse aqui nasceu. E nasceu logo porque não tinha raiz profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se. Porque não tinha raiz e secou-se. Ou seja, essa aqui aconteceu o seguinte, ó. Ela caiu e essa entrou na terra. Entrou ou não entrou? Entrou. Só que ela cresceu mais para fora do que para dentro. Essa aqui apareceu para fora. Então ela começou a crescer para fora, mas não tinha raiz. A raiz dela era bem curtinha. Daqui a pouco o que acontece? Ela começou a querer crescer, só que era perto de pedras. E daqui a pouco o sol veio, esquentou aquela pedra e ela começou a queimar. E por ela não ter raiz, ela não se manteve viva, morreu. Quem que é esse tipo de pessoa? Jesus ele explica no 16. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre os pedregais são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer recebem. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes são o quê? Temporão. Você sabe o que é temporão? De repente o pessoal vai conhecer por outra palavra. Fala comigo, prematuro. O que é um nenê prematuro? É aquele que nasceu o quê? Isso. Eles são temporãos. Depois sobrevindo a tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Então quem que é esse tipo de pessoa agora? Eu chamo essas pessoas os tiro curto. Tiro curto é aquela pessoa que em 1 mês, 2 meses já está até batizada nas águas. E a pessoa no 3º mês já quer ir para a África, pregar o evangelho e ganhar todas as almas na África. E ela quer fazer a obra, ela quer, e eu acho até parecido com o Chaves. E ela quer, e isso é um perigo. Porque os pastores colocam essas pessoas na obra. Mas não pode colocar não, tem que dar tempo ao tempo. A pessoa não tem raiz. Ela por fora ela tem aparência. Por fora a pessoa parece, meu irmão, que ela está pronta. Por fora parece que está pronto, mas por dentro não tem raiz, não tem base bíblica, não tem estrutura. E qualquer lutinha, qualquer perseguição, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai cascar fora da igreja, vai embora, ela não vai aguentar, porque não tem estrutura. Você sabe que eu passei já em algumas igrejas pregando o evangelho, e eu noto aqueles meninos, aquelas meninas que estão começando agora, e aqueles jovenzinhos, eles brilham os olhos dele por Jesus, pela obra. Eles querem evangelizar, eles querem pregar, eles querem ganhar o mundo, glória a Deus. Mas tem que dar tempo ao tempo. O que acontece com o neném prematuro? Me diga, se você não botar ele numa incubadora, não cuidar dele, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, porque ele nasceu antes do tempo. E tem gente que é assim, calma, vai devagar. Lembra como eu falei do Chaves? Calma, Chaves, calma. Tem os crentes Chaves. A gente tem que cuidar dessas pessoas. Não vai ficar chateado comigo se eu falar um negócio agora? Essas pessoas, se você não cuidar, vai acontecer, sabe o que com elas? Quem algum dia já evangelizou bêbado e o bêbado faz assim lá na rua, lá, você vai evangelizar o bêbado. Peraí, deixa eu cantar um louvor. Alvo mais que a neve. Quem já aconteceu isso, se você foi evangelizar um bêbado, ele sabia cantar o louvor. Aonde que ele aprendeu esse louvor? Hã? Então ele já esteve lá. Você vai evangelizar uma pessoa na rua e tal, que você vê que ela está desviada, ela está afastada dos caminhos do Senhor. Aí você vê lá, não, porque a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo e tal, não sei o quê. Ele fala o versículo. Onde que ele aprendeu esse versículo? E é o segundo solo. Essa pessoa teve um período. Por um período ela ficou dentro da igreja. Mas por ela ter sido muito rápida, tiro curto, ela ficou e daqui a pouco já saiu. E aconteceu isso. Então é aquela pessoa que por fora ela muda. Então, diga assim, a aparência por fora é de crente. Isso, ela vai te dar a paz do Senhor, ela vai dar glória a Deus, ela vai dar aleluia. E a Bíblia diz que até nasce. Essa aqui o quê? O que nasceu? Ela até se batiza nas águas. E tem vezes que até fala até em língua estranha. Mas se desvia depois. E tem gente assim, irmão. Tá aí o segundo solo. O segundo solo. Então o primeiro duro é aquela pessoa que não é o tempo dela ainda. A pessoa precisa ser arada. Diga, meu Deus. Mas o segundo solo não precisa ser arado. O segundo solo, a terra estava virada, entrou a semente. Mas ao mesmo tempo que entrou e nasceu rápido, já queimou. Queimou, a pessoa se queimou.
Veio uma luta, uma perseguição, não aguentou. Já ouviu falar aquelas pessoas assim, ó, é que estava lá, não concordei. Eu vi um negócio que não me agradou. Não sei o quê. Irmão, vai ter. Uma vez uma pessoa disse, vou sair desse ministério, pastor, porque aqui tem pecador. Tá, então me encontra um ministério que não tem pecador. Me encontra. Não, porque eu não quero ficar junto com esses pecadores. Então deixa ela te fazer uma oração. Deus, leva ele para a glória. Leva para a glória agora. Porque aqui na terra vai ter pecador, onde for, irmão. Vai ter pessoa que erra, que falha, são seres humanos. Mas a pessoa se escandaliza, ela se dói. Não, irmão, cuidado. Então tem que dar tempo ao tempo. Esse tipo de gente aqui que está queimando o primeiro amor tem que ir devagar, tem que ir calma. E o terceiro solo? Ai, meu Deus, terceiro solo, pessoal, eu vou lutar agora, hein, para pregar. Porque isso aqui está cheio na igreja. Fala assim, cheio. Faz assim com a mãozinha assim, ó. Terceiro solo está cheio, não é só aqui, em qualquer lugar tem esse aqui. Terceiro solo qual é? 7. E a outra caiu entre o que, pessoal? Os espinhos. E crescendo. Opa, essa aqui cresceu. Cresceu e não queimou. Essa aqui não queimou, não morreu. Ó. E a crescendo, sufocam. Ela não dá fruto. Então essa aqui, pessoal, ó, ela cresceu, venceu as pedras. Só que ela cresceu e o que cresceu junto foram os espinhos. E ela cresceu e tudo mais, mas não dá fruto. Por quê? Olha que Jesus explica. Versículo agora 18. E os outros são os que recebem a palavra entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Atenção, hein? Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando sufoco a palavra, ela fica o quê? Infrutífera. Quem que é esse tipo de gente? Esse aqui é aquele que não vai se desviar. Vai crescer dentro da igreja, que é uma beleza. Vai dar aleluia, vai dar glória a Deus, vai chorar. Ai, Senhor, e tal. Vai até falar em língua estranha. Mas nunca vai ganhar ninguém para Cristo. Nunca. Nunca vai trazer uma pessoa a mais com ela na igreja. Nunca vai acompanhar até o batismo nas águas. Nunca. Essa pessoa nunca vai dar fruto. Ela nunca vai produzir igual o seu semelhante. Porque se você planta laranja, vai nascer o quê? Se você planta figo, vai nascer o quê? Se você planta sal, vai nascer o quê? Salvo! Se você é uma pessoa que foi gerada de novo e você nasceu em Cristo, você vai produzir iguais semelhantes a você. Vai ser semelhantes a você. E essa pessoa vai estar sempre na igreja. Mas ela não vai conseguir frutificar. Por quê? Por causa do mundo. Ai, pastor, vai ficar mundana. Não vai ficar mundana. Ela vai perder o foco. Ela vai ter bastante cinema para ir, vai ter bastante shopping para ir, vai ter bastante Facebook para mexer, Instagram para mexer, vai ter o jogo para assistir, vai ter a praia para ir, vai ter o trabalho para trabalhar, vai ter a faculdade para fazer. E as outras coisas não vão deixar ela frutificar. Mas vai ficar para sempre na igreja. Vai crescer. Mas nunca vai dar o quê? Fruto. Nunca vai dar fruto. Vai continuar ali, vai crescer, não vai se desviar, aquele negócio todo, mas vai ficar ali sem produzir fruto. Não vai ganhar nunca ninguém para Jesus. E a pessoa vai ficar infrutífera. Eu me lembro até hoje eu vim até escutando um missionário de manhã, eu disse, olha só, glória a Deus, tem uma coisa que eu me achei até parecido com missionário. Quando eu comecei no evangelho, eu era membro que nem você. Eu trabalhava na Marco Polo em Caxias do Sul, lá onde faz ônibus. E eu tinha um setor lá, que eu trabalhava no setor de finalização, e eu fazia uma parte lá do porta-pacote. E o que acontece? Nos meus intervalos do culto, eu ia para debaixo daqueles double deck, aqueles ônibus de 2 andares, e eu ficava lendo a Bíblia. Ficava lendo sozinho, eu ia lá ficar lendo a Bíblia, meditando e tal. Eu estava começando no evangelho. Eu já era batizado nas águas, já tinha o Espírito Santo, mas eu queria aprender mais da palavra. Daqui a pouco, até hoje, chegou um gordinho assim, com um cabelinho encaixadinho, ele chegou e disse, o que está fazendo aí? Aí eu falei assim, estou lendo a Bíblia. Está lendo a Bíblia? Dá um versículo para mim. Irmão, quando ele falou assim, dá um versículo para mim, eu lembrei. Aquele que te pediu para andar 1 milha, caminha o quê? 2. Eu disse, não, senta aqui. Eu disse, eu vou ganhar esse cara para Jesus. E fui pregando. Daqui a pouco eu levei ele para a igreja. Daqui a pouco da igreja, irmão, levei ele o batismo das águas. Daqui a pouco do batismo das águas, ele foi toda a casa dele na igreja. Tá, calma que eu não vou parar por aí. Daqui a pouco ele se converteu, a gente ficou junto lá, lendo a Bíblia, meditando, falando do culto e tal. Era membro, eu não era obreiro não. Sabe para quantas pessoas já estava pregando em 1 mês, 2 meses de empresa? Já tinha 12 pessoas junto comigo lá sentadas. 12, e eu era membro. Mas o que acontece? A hora de trabalhar, eu tinha que trabalhar. Mas eu não deixava a ambição de outras coisas, as coisas do mundo, sufocar. Eu tinha que produzir semente, porque o semeador saiu a semear. E ele semeou em mim a salvação. E quem é salvo, salva. Quem é ovelha, gera ovelha.
E se eu sou salvo, eu vou gerar ovelha. E você viu claramente aqui, que lindo isso, maravilhoso. Jesus falou que o primeiro sol não deu certo porque é duro, o segundo foi muito rápido, nasceu e já morreu, não produziu nada. E esse aqui cresceu bastante, mas tudo enrolado em espinho. A pessoa está enrolada em muita coisa lá fora. E eu não digo nem pecado, é outras coisas. São ambições, o foco muda e tudo mais. Pastor, qual solo que é bom? O último, diga, eu sou a boa terra. Pastor, e a boa terra como é que é? A boa terra está aqui, pessoal, ó. Espero que seja você, versículo 8. E a outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou, diga, eu vou vingar. Isso, que vingou. E cresceu, esse cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro o quê? 100, esse aqui deu tudo certo. E olha só o que diz no versículo 20. E os que recebem a boa semente na terra são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Um 30, outro 60 e outro 100 por um. Quem acredita que é essa terra que levanta a mão? Pastor, eu sou essa terra. Quem acredita que essa terra levanta a mão bem alto para o céu aí? Você é? Olha para mim, cadê os 30 junto contigo? Tem um mínimo. Olha para mim aqui, irmão. Tem um mínimo. O mínimo do reino é 30. Tem um mínimo. Quem é que trabalhou em empresa que tem que bater meta, levanta a mão? Pois eu digo para você que o evangelho não é diferente. O mínimo é 30. Cadê as 30 pessoas sentadas contigo aí, salva? Cadê os 30 parecidos contigo? Que muitas vezes nem a minha casa eu ganhei ainda. Você está escutando? Teve um homem que escutou essa pregação. Teve um homem que escutou essa pregação e disse, agora o pastor Mike vai levantar dinheiro. 30, 60 ou 100. E eu falei assim, eu nem sabia que ele estava pensando essa besteira, né? Aí eu falei assim, pessoal, isso aqui ó, são 30 almas que você vai produzir segundo a tua espécie, ou 60 ou 100. E ele disse assim, ó, ele pensando na hora que eu estou pregando, que mal que eu sou. Pensei que o pastor Mike ia falar de dinheiro. E ele falou assim, ó, se fosse dinheiro era fácil, ia puxar 30, mas são 30 almas. Aí ele fez as contas e disse assim, meu Deus, tem que ganhar 24 pessoas ainda, que eu só ganhei até agora 6. A boa terra produz. A boa terra frutifica. E Jesus colocou aqui um mínimo. E tem um mínimo. Tem um mínimo. E a nossa meta, o mínimo é 30. O mínimo. Que eu vou produzir. Se Jesus tivesse falado 5, amém. Se Jesus tivesse falado 10, mas ele disse 30. Aquela pessoa que é considerada a boa terra, que o agricultor vai ficar feliz, o agricultor do céu, vai ser aquela que vai salvar ela e vai salvar mais quantos junto? No mínimo 30. Então de vez em quando a gente pensa que a gente é boa terra, mas a gente não ganhou ninguém ainda. Ou ganhou 2 pessoas no máximo. A gente tem que começar a pensar nessas coisas. E a gente tem que começar a analisar. E o que mais me chama a atenção, não fique chateado, mas isso aqui é doutrina bíblica, é doutrina de Jesus. E a gente pensa que a gente está feliz porque eu congrego. Beleza, o terceiro sol dos espinhos, ele congrega também, mas nunca produz nada, porque ele está muito atarefado em outras coisas, está ligado em outras coisas. A gente fica feliz muitas vezes por ser obreiro, mas mesmo sendo obreiro, quantos eu ganhei? Mesmo sendo pastor, quantos eu ganhei? Quantos eu ganhei? Será que eu produzi? Aí não adianta vir com aquele negócio. Meu irmão, teve um cara que me falou um negócio que eu tive que dar risada, irmão. Nossa, eu dei muita risada. O rapaz falou bem assim para mim, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Ele ficou meio assustado com esse mínimo 30 que eu falei aqui. Ele falou assim, pastor, é o seguinte, ó, e se eu ganhei 3 pessoas? Só que essas 3 pessoas, elas ganharam mais 4. E essas 4 pessoas, elas ganharam mais 5. Será que essas 2 pessoas que vão sendo ganhas, elas vão entrando para minha conta? Eu falei, irmão, isso aqui não é marketing multinível, irmão. Eu falei, irmão, isso aqui não é pirâmide, irmão. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é pirâmide. Não, imagina só o cara que ganhou missionário para Jesus. Ele deve ter dito assim, não ganha mais ninguém. Não é isso. Aí eu falei, não vem com pirâmide não, irmão. Você tem que ganhar 30. Tá, então tá, beleza, pastor. Não, o cara já queria botar as pessoas embaixo da pirâmide dele ali. Eu falei, não, e se eu ganhar mais tantos? Para. Os outros, eles também vão ter o quê? A meta deles, que é quanto? Mínimo 30, para ser considerado boa terra. Para ser considerado o quê, pessoal? Boa terra, é o que está na Bíblia. A cada 4 pessoas que eu prego, 3 não vai entrar semente, ou não vai frutificar. Umas vai entrar semente, vai queimar, a outra vai crescer e não vai produzir nada. E uma só vai ser boa. E ainda essa boa, ainda para ser boa mesmo, tem que produzir quanto? 30. Dorme com esse número na cabeça. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus, toda a igreja, por gentileza. Vamos orar, pessoal? Quem é que veio beber da água da fonte? Pastor, acho que vou tomar toda essa fonte para ganhar os 30, né? Vou largar a fonte. Pegar a fonte assim, nossa.
Largar, lavar minha cabeça, tomar. Mas pensa um pouquinho, quem acredita que vai viver mais 30 anos? Quem acredita que vai viver pelo menos uns 30 anos? Eu vou viver, pastor. Você imagina se você ganhar uma pessoa por ano, você ganha os 30. Uma por ano. Uma por o que eu falei? Por ano. Então aquela pessoa que ela chega perto de você, assim, ela vai chegando perto de você dizendo assim, ó, ai, tu vai com a igreja. É como se a pessoa falasse assim, ó, vou te traduzir. Me ganha, me ganha, me ganha. Sério, irmão, quando você vê que a pessoa está muito assim, vindo conversar com você, tua vizinha, teu vizinho, a pessoa quer ser ganha. Você tem que chegar. Tem gente que você... E outra coisa, olha a besteira que a gente faz. A gente gosta de pregar para quem não quer nada com nada. A gente vai e investe. Não, porque tu tem que te converter, porque isso aqui é do capeta, porque isso aqui é do diabo, não sei o quê. Não. Você tem que fazer o quê? Você tem que experimentar, perceber quem? Aquela pessoa que está para ser ganha. Aquela pessoa que ela está começando a abrir o coração dela. Ela está começando a se aproximar de você. Amém? O pessoal que chegou agora, todo mundo vem para o meio. Ó, o pessoal já está indo para o meio. Nós vamos fazer agora uma oração especial. Pode vir, queridos, vem. Todo mundo isso. Em nome de Jesus, aqui tem um espacinho. Glória a Deus, o pessoal já está vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaram da pregação hoje? Quem é que quer ser a boa terra aí? Levanta a mão. Só que a boa terra tem um mínimo, né? Ah, você não vai esquecer mais desse nome, irmão? É? Quem já trabalhou em empresa aí que tem que bater meta? Então... Ai, pastor, não gostava que tinha que bater meta. Mas não fica chateado, vai ter cobrança aqui também. Pastor, isso pode atrapalhar minha salvação? Acho que não. Mas pode, lá no dia que você entrar, pode fazer diferença. Lá dentro. Você escutou o que eu falei? De repente não vai fazer diferença aqui. Aliás, perdão. Não vai fazer diferença na questão de você entrar. Mas pode acabar fazendo a diferença de quem você vai ser lá dentro. O dia que você entrar lá. Porque lá vai ter diferentes níveis. Vai, pastor, vai, é só você ler a Bíblia. Não, mas todo mundo vai, não, só entrar, vai ser uma benção. Entrei, ufa, entrei, não fui para o inferno, aleluia. Não, glória a Deus. Não, vai ser uma benção já, quem é que... Aleluia. Mas entrar lá já com 30, 60 ou 100, pessoal, faz isso. Até a Bíblia diz em Hebreus 6:9, põe na tela rapidinho para mim, deixa eu ver se eu tenho um tempinho. Põe na tela aí, Hebreus 6:9, rapidinho, põe na tela. Será que tem alguém lá? Hebreus 6:9, será que tem alguém lá? Acho que tem, né? Põe para nós na tela rapidinho, que eu lembrei no versículo agora, veio no meu coração, que na verdade a Bíblia fala um negócio interessante. Deixa eu abrir, ali, ó, botou, ó. Mas de vós, ó o que diz aí, ó. Mas de vós, amados, esperamos coisas o quê? As coisas que acompanham o quê? Que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então, além de você salvo, eu quero que acompanhe na sua vida aquilo que acompanha a salvação. O que acompanha a salvação? Outras pessoas salvas. Ovelha gera. Se você plantar laranja, vai nascer. Se você plantar figo, vai nascer. Se você é salvo, você vai salvar. Você vai salvar. E vai ter pessoas salvas junto com você. Na fonte, nós vamos nos reanimar. E muitas pessoas aqui vão mudar a sua vida sentimental, emocional. Muitos vão mudar de vida. Nós já estamos vendo as pessoas sendo abençoadas, as coisas acontecendo, tudo fluindo, as coisas se manifestando. E eu peço a Deus a tua bênção. Eu estou te pedindo que daqui a pouco mais, quando essa pessoa for beber dessa fonte, essa pessoa possa sair daqui, ó Deus, abençoada. Nós oramos hoje especificamente pela vida sentimental, mas isso não impede que alguém possa ser curado. Isso não impede que alguém possa receber uma porta aberta. Isso não impede que aquela pessoa possa ser alcançada em outra área, em outro mover da vida dela. Oh Jesus, e agora essa pessoa está orando e dizendo: Deus, eu não quero ser a terra dura. Pode falar. Eu não quero ser a terra pedregosa. Fale agora: Jesus, eu não quero ser a terra espinhosa. Eu quero ser a boa terra. E eu, Deus, eu quero produzir. Fala, eu quero ser uma lavoura. Eu quero ser a terra que não morreu a semente. Eu quero ser uma lavoura sua aqui, Jesus. Eu quero ganhar mais almas. Eu quero, ó Deus, quero vencer. Eu quero ser uma bênção. Então tem gente aqui que está precisando ter um testemunho de prosperidade, um testemunho de cura, um testemunho de libertação, um testemunho de bênção sentimental. E ó Deus, eu vou ajudar essa mulher agora. Eu vou ajudar esse homem. Eu digo: demônio, sai agora da vida dessa pessoa. Eu sei que é você, diabo, que impede essa pessoa de dar um bom testemunho. Essa pessoa, ela
essa mulher, esse homem, eles querem casar, eles querem contrair uma família. Essa pessoa, ela quer vencer na vida sentimental, mas tem um demônio que atrapalha, tem uma pombagira do inferno, a pombagira cigana, é um demônio maldito que não deixa essa pessoa ser feliz nessa área. Pois eu digo, sai demônio, sai da vida dessa pessoa que não é feliz com ninguém. Essa pessoa já teve 1, 2, 3, 4, 5 namoro, e até quem sabe um noivado, mas parece que não vai para frente, e essa pessoa precisa, Jesus, essa pessoa precisa desse testemunho para ganhar.